gastar com uma consulta particular, a gente estava fazendo um esforço acima do esforço, como sempre foi feito, como sempre foi tentado, pelo menos, né? E a gente foi nesse médico com uma grande esperança, a gente foi, assim, acreditando que ele ia vir com uma solução e que ia bater o martelo, porque do momento em que a médica falou que não tinha mais como me ajudar e abandonou o meu caso, até o momento em que eu cheguei nesse médico, eu já tinha passado por 6 outros médicos. Então, depois de 9 meses tentando resolver a situação com a médica, foram 6 médicos em vários meses, buscando novas alternativas, fazendo novas tentativas e tendo que recontar essa história do início ao fim para todos eles. Então a gente chega nele com uma esperança muito grande, né? E aí quando eu sento, e aí eu já tinha um pitchzinho, a galera aí do empreendedorismo, tá ligado? Um discurso rápido na ponta do lápis, assim, dos reclames do Plim Plim. Ano tal pá, ano tal pá, ano tal pá, remédio tal, e mostra ressonância, e mostra ultrassom, e mostra exame de sangue, e pai, ele terminou de me ouvir e virou pra mim e falou assim: então, a única forma que eu tenho de te ajudar é, vamos marcar essa cirurgia e vamos fazer a esterectomia. Se você quiser, eu ligo pra ambulância aqui agora, já te busca, já te leva pro hospital, depois do almoço eu faço a sua esterectomia. Pra mim isso aí não é nada. Me perdeu nessa tentativa de ser o bambambam e de demonstrar o quanto a minha vida realmente não é nada. E aí eu falei, não quero fazer esterectomia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vim em busca, porque eu sabia que você era um especialista, que fez diversos cursos fora e que já operou muita gente, mas que já descartou necessidade de cirurgia para algumas pessoas também. Então eu vim pra ouvir, tipo, a voz da razão, o bambambam, o cara que tem a solução, pelo menos é o que tá com a solução mais fresca em mãos, né? E aí ele fala que comigo realmente não tem o que ser feito. E aí quando eu falo que eu tenho focos na lombar e no nervo ciático, aí ele fala que essa parte da cirurgia ele não faz, que aí na coluna ele não pega na coluna de ninguém, que ele só opera útero. Beleza. Saí fora, depois disso ainda fui atrás de outros médicos, até que chegou num ponto que essa crise que foi bem intensa no segundo semestre de 16 e durante o ano de 17, e nesse período a minha vida deu uma caída de tudo, assim, emocional, financeira, psicológica e física. Eu vi minha vida dando uma desmoronada e o pouquinho que eu tinha conseguido construir se perdendo e eu totalmente sem respaldo, sem entender para onde ir e o que fazer. Logo no inicinho desse processo, em 2016, eu já tinha descoberto a intolerância à lactose, que foi um processo que foi bem complicado para mim na época também. A questão é que eu já estava com intolerância à lactose, já tinha começado a aprender a fazer alguns cortes. E já tinha se passado, então eu tinha colocado o DIU em junho de 16, então junho de 17 já tinha se passado um ano. Estávamos no início de 2018 e a gente tinha já um ano e pouco de DIU e as coisas começaram a acalmar. Em que sentido? Eu não estava mais doente do primeiro ao último dia do mês, emendando com o próximo mês e o próximo mês e o próximo mês. Eu tinha os dias específicos em que eu passava mal e que eu já sabia que eu ia passar mal nesses dias específicos. Então, como eu organizava minha agenda nessa época? Me mantive freelancer, por falta de conseguir empregos, mas porque eu estava buscando uma autonomia, porque daí eu tinha entendido que se eu ia sempre queimar o meu filme nas empresas que eu ia trabalhar, se eu ia sempre ter uma vida curta nos lugares, porque as pessoas não iam se acostumar a trabalhar com uma pessoa que por mais que tenha uma alta produtividade durante um período do mês, tem um período do mês em que essa pessoa é totalmente improdutiva, então a minha ficha caiu e eu entendi que o meu caminho é o empreendedorismo, eu preciso achar uma forma de ser autossustentável a partir de algo que eu saiba fazer, porque daí eu vou fazer minha agenda e eu vou me organizar de forma a colocar os meus prazos, as minhas entregas e o meu nível de produtividade ajustado ao meu ciclo menstrual. E aí eu tive que ter um entendimento muito grande sobre o meu ciclo e nessa época os diários se tornaram ainda mais frequentes e organizados. Foi nessa época que eu comecei também com aplicativo de saúde, inclusive não é uma publi, mas poderia, eu uso o Klui, eu usava ele gratuito e já tem um ano que eu uso ele pago, porque ele tem diversas formas de você fazer a sua gestão de saúde para diversos formatos diferentes e eu acho isso muito interessante para quem tá pegando assim
assim, essas primeiras dicas que eu tô passando é interessantíssimo você ter uma gestão da sua saúde. E uma forma de você fazer essa gestão é você ter informações e criar um volume de informações que você consiga definir padrões. Então, que você consiga desenhar seu ciclo, seu mês, e assim você conseguir entender suas janelas de produtividade, suas janelas de improdutividade, períodos de mais dores, períodos em que você fica mais eufórica, período em que você fica mais introspectiva, para você conseguir organizar sua agenda dessa forma. Porque lembra que eu falei que eu não estava vendo uma luz no fim do túnel? Eu realmente não via uma luz no fim do túnel. Eu já estava entrando em 2018 e eu não conseguia ver nada que realmente me tirasse daquela realidade que começou em 16. Eu via uma melhora progressiva extremamente lenta, que estava vindo do processo do DIU mesmo, trabalhando no meu organismo, e também no processo talvez até da desintoxicação das várias tentativas de outras medicações que a gente fez. Então, em 2018, eu tô nesse nível de entender e de me organizar ciclicamente para os meus trabalhos. Mas isso não estava ainda sustentável. Então, às vezes, eu pegava um projeto que ia bem e depois ficava um período de aperto e tal. Então, foi uma época, assim, que já estava sendo uma época complicada globalmente, já era uma época complicada nacionalmente, e no meu mundo particular era uma época extremamente complicada, porque já estava assim insustentável essa situação toda, tanto dos mal-estares, da fraqueza do corpo, da tristeza que eu estava vivendo, da dificuldade financeira, da culpa de estar vendo a minha mãe se esforçando muito para me ajudar. E como eu não estava vendo mesmo que nada daquilo parecia se resolver, até agora eu tinha uma lista gigantesca de formas de conviver com os sintomas, de formas de minimizar os incômodos dos sintomas, com formas de viver apesar da dor, apesar do processo, apesar do diagnóstico, que nessa época já estava se acumulando e já eram os diagnósticos, né? Mas aí, como eu disse, eu já tinha cortado a lactose e aí em 2018 a gente começa a perceber, e eu tenho algumas reações alérgicas, e aí eu volto a ter a reação a tecidos muito forte de novo, e aí eu começo a perceber que minhas alergias estão pipocando, e aí eu entendo que todo esse processo de novo me levou para uma baixa de imunidade, que abriu janela para que esses processos voltassem a aparecer, a surgir, a se tornarem ainda mais graves e novos irem surgindo também. E aí foi nesse processo é que eu descubro a intolerância ao glúten. E aí a coisa muda, e a coisa muda drasticamente. Por quê? A intolerância à lactose, primeiro que ela é uma coisa um pouco mais comum e que já estava um pouco mais difundida nessa época. O glúten na época era um bicho de 7 cabeças, ainda é, mas se hoje é difícil, na época era muito mais. Quando eu descubro a intolerância ao glúten, eu começo a tirar isso tudo do meu organismo e começo a entender, então, que eu estava extremamente inflamada pelo consumo de glúten, e muitos dos sintomas que ainda estavam sendo associados ao processo da endometriose e da colocação do Dilmirena, que não tinha sido bem recebida pelo meu corpo, na verdade, já eram sintomas do meu corpo avisando sobre a intolerância ao glúten. E isso depois, inclusive, evoluiu e eu me tornei celíaca. Realmente, hoje o diagnóstico é de celíaca, eu não posso mais ter contato nenhum com glúten, porque o processo inflamatório do glúten, ele é muito violento. Inclusive, se você é intolerante ao glúten, cuidado, porque a intolerância pode sim evoluir para um processo crônico, tá? Então é bom tomar cuidado. Mas, de certo modo, não estou dizendo que foi bom, estou dizendo que as circunstâncias me fizeram tomar uma atitude, fazer um movimento na minha vida de mudança drástica da minha alimentação, que já tinha dado uma melhorada, mas que estava bagunçada, inclusive por causa desse processo financeiro que eu estava atravessando. É claro que a gente não consegue manter a qualidade de uma alimentação rica em diversidade. Então, assim, a alimentação já não era muito legal, e aí eu comecei a cortar bastante coisa. Então, primeiro a gente teve uma baixa, onde eu só cortei as coisas e não fiz adaptações, mas aí depois eu tive uma melhora, porque desintoxicar o meu corpo do glúten foi uma forma extremamente eficaz de melhorar os sintomas inflamatórios como um todo. Isso refletiu, é claro, numa melhora de qualidade de vida. Então, assim, a real é que eu não tive uma saída. Na verdade, as coisas foram acontecendo e o processo foi me levando, e eu fui aprendendo a lidar com o problema, porque eu não estava vendo uma forma de solucionar. E aí as coisas deram uma melhorada, né? E aí a gente tem mais um salto gigantesco aí
que é a crise de 2016/17, que na verdade só vai acabar lá para 2018, quando eu desintoxico do glúten e descubro que era uma outra coisa que estava acontecendo com este corpício aqui, que estava entrando em colapso. E aí, desse processo, a gente vai ter um pulo, um salto aí na linha do tempo para chegar nessa última crise.